dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar de um jogo, tá? Um jogo, gente, que por falar dos tempos novos, modernos assim, talvez seja o jogo que mais me chamou a atenção de primeira vez jogando, sabe? É um jogo que eu não tinha muito conhecimento, não tinha muita ideia de como funcionava, mas que eu me apaixonei por ele. Estou falando de Luigi's Mansion 3, tá? Luigi's Mansion 3. Ele, obviamente, tem o 1 e o 2, né? Nunca joguei nenhum, nem o 2. E o 3, aí eu vou contar um pouco do que eu acho dele, vou falar como minha experiência com ele, vou passar aqui um geralzão do que eu tenho de experiência nesse maravilhoso jogo. Luigi's Mansion, cara, eu nunca fui muito nunca peguei pra jogar esse spin-off, sabe? Nem o 1, nem o 2, muito menos o 3, assim, nunca tinha jogado. Eu fiquei muito tempo fora da época da Nintendo, né? Então fiquei muito longe dos jogos de spin-off do Mario, tem vários que eu nunca joguei. E quando eu comprei meu Nintendo Switch, o Luigi's Mansion 3 principalmente, ele era muito famoso. Ele é muito famoso, né? Ele sempre tá naquelas listas de top jogos, né? Melhores jogos, top 10 jogos do Nintendo Switch. Então o Luigi's Mansion 3 sempre esteve lá. E quando eu comprei o Switch, esse jogo tava numa promoção. Eu falei, é um jogo bom, que todo mundo fala que é bom. Promoção, por que não, né? Por que não? Comprei, maldito. E beleza, vamos lá. Comprei ele, comprei com outros jogos também, foi um combo de várias promoções que eu peguei, então me saciei com jogos nesse momento. E quando eu fui jogar, cara, que jogo o Luigi's Mansion. Ele vamos lá, eu vou falar muitos pontos positivos. Ele é bonito, já começa por ele tem um gráfico muito bonito. Ele é Nintendo, tá? Então ele é aqueles jogos de Mario, Zeldinha, Donkey Kong. É um negócio mais animado, mais infantilizado, vamos pôr assim. Mas não é um jogo feio não, longe disso, é um jogo muito bonito. O que se passa nele? Ele é um jogo a gameplay dele é maravilhosa, tá? É fluida, você não vê o jogo travar, em nenhum momento travou o jogo pra mim. Todos os botões assim respondem muito bem, armas, né? Mas as formas que o Luigi tem para se defender ou atacar são fantásticas, rodam muito bem no jogo, pegam muito bem. Tudo muito, como que eu posso dizer a palavra? Esqueci. É muito intuitivo, tá? É isso. Você aprendeu uma mecânica no jogo, você vai usar aquela mecânica até o fim. Então, se você pega o jogo direto, você consegue desenrolar muito bem. Aí entra uma coisa que aconteceu comigo. Eu joguei esse Luigi's Mansion, joguei até uma certa fase, né? Joguei um terceiro andar, se não me engano. Fiquei um bom tempo sem jogar. Porque eu fui jogar outras coisas, fui fazer outras coisas e não joguei. Quando eu voltei pra ele, eu peguei a mecânica básica ali de novo, o jogo, né? Continuei de onde a gente tinha parado, só que eu travei naquele lugar, porque tinha uma mecânica que de verdade eu nem lembrava que existia. Ele ensinou o jogo, só que como eu fiquei muito tempo sem jogar, eu esqueci completamente, eu fiquei travado por um bom tempo ali, até eu procurar, falar, mano, o que eu preciso fazer e descobrir a mecânica. Então, ele é um jogo que, como na maioria dos jogos atuais, ele tem muitos botões, né, que você usa para várias coisas. Então é sempre bom você estar apropriadamente conhecendo o jogo, sabe, continuamente jogando, porque assim, ele é um jogo um pouco longo, eu não acho ele tão curto, mas assim, não é que ele seja um Skyrim da vida, um The Witcher, não. Ele requer um pouco mais de tempo, porque o que é a jogatina? Vou te contar. A história do Luigi's Mansion, ele não é uma história assim tão cativante, tá? É um jogo do Mario, cara. O jogo do Mario você já espera, né? É o quê? É alguém salvando alguém. Simples assim. Então o Luigi, ele recebe uma oferta de férias, né? Pra passar férias no hotel. Ele leva toda a família dele, né? Ele leva o Mario, o Toad, os Toads, né? Que são alguns, a princesa. Então eles vão tudo pro hotel. Aí chega lá, é uma armadilha, coisa padrão. O vilão principal do Luigi nesses jogos é o King Boo, cara, é o fantasma. Então assim, é muito legal. E eles estão nesse hotel e o Luigi é o único que se salva e tem que salvar os amigos. Simples assim a história, não tem muito o que falar. Aí qual que é a pegada? O hotel, ele tem, se eu não me engano, 10 andares. 10 andares, 12, sei lá, então de 10 pra cima assim, de andares. Cada andar seria meio que um mundo do Mario, né? Uma fase, vamos pôr dessa forma, que você tem um chefe de cada andar, um boss. E sinceramente, esse jogo é extremamente fácil, tá? Fácil. Eu não achei dificuldade nenhuma nele. Ele é simples, ele é gostoso de jogar. O que eu achei gostoso nele é você pegar o 100%, tá? Porque ele tem muito colecionável no jogo. Pegar diamante, pegar os bolzinhos pequenininhos. Então assim, tem muita coisa no jogo de colecionável. E cara, isso é a parte boa do jogo.
porque você precisa explorar o hotel. Você precisa fazer coisas assim muito legais para você achar os diamantes. Tem uma ali do tapete que eu achei muito interessante, muito inteligente. Então, essa pegada da exploração é muito legal, tá? Pelo menos eu que gosto de colecionáveis, né? De fazer 100%, esse jogo ficou perfeito pra mim. Porque tem muita coisa pra se fazer, muita coisa. Então, se você quiser rushar o jogo só pro chefe, cara, é rapidinho. Você zera o jogo muito fácil. Agora, se você quiser colecionáveis, né? Fazer o jogo bonitinho, as premissas que ele te passa, aí o jogo demora um pouco mais, fica mais, pra mim, divertido, né? Mas pra quem gosta de história, também é legal. Que eu falei da gameplay, ele joga com praticamente a única coisa que ele tem lá é um aspirador de pó, modificado, logicamente, ele pode tanto puxar quanto expelir, né? E os principais inimigos, o principal inimigo do jogo eu falei que é o King Boo, né? Que é o fantasma, e o jogo se baseia nisso, são fantasmas no jogo. Então ele é um hotel mal assombrado, que o Luigi precisa resgatar os amigos, e o Luigi é um medroso, né? A personalidade dele é um medroso. Só que ele é medroso que ele tem que enfrentar os medos e ir pra cima dos inimigos, cara. E mesmo com medo ele vai, assim, né? Isso é legal do personagem. Que mesmo, até no filme do Mario, né, mostra isso que o Luigi é um pouco assustado, mas que ele, na hora H, ele vai. Então, o jogo tem essa personalidade nele também. Tem o aspirador de pó, então você enfrenta só fantasmas no jogo praticamente. Tem uma aranha aqui, um morceguinho ali, coisa pequenininha assim pra dar a mais, os ratinhos. Mas no geral é só fantasma que você enfrenta, tá? E as premissas são muito boas. Você tem. É o jogo do Mario, né, cara? Você tem fase no deserto, você tem fase no gelo, no estúdio de cinema, na floresta, bando com os piratas. Então, assim, você tem vários cenários nos andares que te propiciam uma experiência bem legal, tá? Bem legal. Eu gosto muito do cenário dos piratas. O cenário do cinema é maravilhoso, eu achei muito criativo. Então, as telas são muito boas. Eu já falei do design, né, que o gráfico é maravilhoso. A gameplay é fluida. O som do Mario, do Luigi Mansion não é nada assim espantoso. Também não te prejudica, não é um jogo que você vai impactar o áudio, né? Mas tá ali, então não é tão assim. Questão de dificuldade, eu falei que o jogo é fácil. Por quê? Na minha gameplay, tá? Na minha gameplay, eu fazendo uma gameplay só pra zerar o jogo, fazendo tudo. Eu morri 2 vezes, tá? No jogo. Eu morri uma porque eu fui pego lá de surpresa numa armadilha, que foi a única coisa que me surpreendeu o jogo todo aquilo ali, porque a gente tive um bagulho de contratempo que, nossa, morri uma vez, mas depois eu entendi, passei fácil. E a segunda foi o último chefe, né, o King Boo. Aí que vamos entrar nessa questão. Pra mim, cara, todos os bosses, todos os chefes de cada andar são muito fáceis. Nossa, eu não vi dificuldade nenhum deles, nenhum. O jogo é facinho, 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 boi, boi, boi. Molezinha. Mas o último chefe eu achei difícil. Eu morri uma vez pro King Boo. Porque ele tem uns padrões de ataque muito legais. Cara, visualmente é muito legal. É uma dificuldade boa, eu joguei no normal o jogo. É uma dificuldade boa o último chefe, que tem que ser difícil mesmo o último chefe. Ele tem uma pegada interessante. Eu morri, acho que, se não me engano, morri 2 vezes pro King Boo, tá? Então foram 3 mortes no jogo. Morri 2 vezes porque ele tem uns padrões que você tem que se adequar primeiro. Cara, depois você pega o jogo, aí você vai, né? Eu quero zerar no hard depois, eu vou tentar zerar no hard pra ver se dificulta mais ainda, mas o último chefe ele é um pouco difícil por causa desses padrões que você tem que se acostumar no jogo, mas você pegou a mecânica do jogo inteiro, você vai usar ela ali no chefão. E não tem nada muito além disso, mas é muito divertido a última luta contra o King Boo. Eu achei a dificuldade muito boa, visualmente é muito legal, os golpes dele são incríveis, como você o derrota também é muito legal. Então, assim, o jogo inteiro te propicia uma batalha final muito bacana, que pra mim é o que tem que ter o jogo. Você apreciar o jogo, todo o desenrolar dele. Eu gostei muito de correr atrás dessas diamantes, dessas gemas. Achei muito divertido achar os lugares. Se não me engano, apenas uma ou duas, acho que foram 2 coisas que eu tive que olhar na internet, porque eu não consegui achar jeito nenhum. No geral, nas outras 98% eu achei tudo no jogo, porque o jogo não é tão misterioso. Você entende que você tem que procurar em alguns certos lugares, sabe? Então isso é muito dinâmico, muito bacana de fazer. Achei a batalha final muito boa. Essa questão de desafio, o jogo não te dá muito, né? A questão do gameplay da dificuldade, é um jogo extremamente fácil. Mas a caça aos tesouros é meio complicada, assim, tem muita coisa ali que é bem escondida, você tem que estar com o olho vivo e ter uma percepção, ó, pode ser isso aqui e é isso aqui, entendeu? Então o Luigi Mansion pra mim, maravilhoso, eu me apaixonei, eu adoro essa jogatina aqui com a gosminha verde. Você tem uma mecânica também no jogo que eu não falei, que é o que? Você joga com o Luigi, mas tem uma mecânica de fazer uma gosma, uma geleia verde ali dele, uma cópia exata do Luigi, mas geleia, e você tem lugares que você pode acessar com ela, ou alguns chefes também, um ou outro que você usa ela pra lutar.
Mas, meu, é muito da hora. Você usa essa mecânica de duas pessoas numa tela só, você controlar elas, tá? Muito bem pensado, muito bem aplicado no jogo. Ficou top demais. E isso dá um gostinho a mais do jogo, sabe? É muito mais divertido você ver aquele lugar que você entra com o Luigi e a outra só com a Gosminha. Então você tem que saber quando usar o que também, é muito legal. Tem um jogo que eu joguei também o multiplayer, mas o multiplayer eu achei ele bem. Não era muita coisa, eu joguei com meu irmão. E eu não achei tão divertido assim, achei o multiplayer meio banal. Só que eu joguei só o multiplayer de disputa, né? Não sei se tem, eu não lembro se tem o cooperativo, os dois jogarem juntos na tela. Mas eu falo no jogo principal, no modo história, eu não sei se tem ou não tentei, não consegui achar essa função. Mas a batalha no jogo eu não achei ela tão dinâmica, não achei tão divertida. Mas para jogo solo, maravilhoso, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Luigi's Mansion, jogaço, tá? Eu adorei ter pego esse jogo. Espero que vocês que tenham o Switch, né, que deem uma oportunidade, porque realmente muito bom. Ele parece, que eu falei, é um jogo da Nintendo, é um jogo do Mario, é um jogo infantil, né, o gráfico. Mas que jogo bom, tá? Jogo muito bom mesmo, deem uma oportunidade. Quem tiver a chance, jogue. Tenho certeza que você vai se divertir, porque é um jogo que é atrativo. Ele te instiga a querer fazer tudo no jogo. Pelo menos comigo aconteceu isso. Ele me instigou a querer fazer tudo no jogo. Se muda alguma coisa ou não pro final, eu não sei, mas eu achei muito divertido caçar as relíquias. Achei muito legal isso. Foi um fator replay pra mim, assim, direto no jogo, que eu queria realmente zerar ele completamente. Então, isso me pegou demais, tá? Então, fica aqui a minha análise de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né? Se concordarem ou não com a minha opinião, deixem nos comentários, falem aí. Digam suas próprias experiências, acho que é legal a gente poder conversar sobre. E tá aqui, Luiz Mendes, nota 10/10, fácil, jogaço demais. E a minha recomendação de hoje, tá? Com isso eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos e tchau, tchau!